Dr. Bento dos Santos, o que é que nos tem a dizer acerca do nosso tema? Temos muitas figuras públicas no nosso país? Temos muitas figuras públicas. Ou são figuras publicadas? Temos muitas figuras públicas, apesar de que a identidade dessas mesmas figuras estão, infelizmente, na sua maioria, associada ao aspecto político, porque as sociedades geralmente estratificam as figuras públicas, não é? Muitas das que temos cá em Angola são por inerência de funções. São pessoas que têm responsabilidades em cargos públicos, e daí o porquê que nós dissemos que são figuras públicas por inerência de funções, ficam associadas mais ao aspecto político e social a nível de governação, mas também não deixamos de ter aquelas figuras públicas ligadas ao desporto, ligadas à economia, ligadas às academias, que infelizmente ainda são em números muito reduzidos. Mas, dando uma resposta direta, temos sim, senhora, figuras públicas dentro da nossa sociedade, e vamos esperar que ao longo do nosso programa consigamos então fazer uma abordagem daquilo que pode ser o contributo dessas mesmas figuras para o resgate dos valores que, como sabemos, têm estado em crise. Cláudia, partilha da mesma opinião? Temos figuras públicas. Quem são essas figuras públicas? Elas estão apenas ligadas ao mundo da política? Olha, agora coloquei 3 questões aí. Assim, bem, dando uma resposta a estas 3 perguntas, eu concordo com o Dr. Bento. Existem sim figuras públicas. É que as pessoas, Manuel, quando se fala em figuras públicas, as pessoas pensam muito nas celebridades, no entretenimento, e esquecem-se também da parte da política, não é? Então, acredito sim que existem figuras públicas, e é muito importante a forma como as pessoas estão no meio da sociedade, principalmente para as figuras públicas, porque elas, parecendo que não, têm em si uma grande responsabilidade, é um fardo muito grande transmitir o que é certo, fazer o que é certo, quando também não podemos nos descurar de uma coisa, que é, por trás da figura pública há o ser humano, e o ser humano é falho. Mas essas figuras públicas, olhando para a nossa realidade, Cláudia, têm estado a desempenhar bem o seu papel? Bem, diria que em parte sim, não é? Bem, eu vou aqui, não queria, mas já lá vou. O meu antigo colega Gildo Matias, que foi o diretor do jornal Vanguarda, eu acho que ele, além de ser jovem, acredito que está a fazer um grande trabalho, não é? E mostrar que a camada juvenil está aqui, está a fazer com o seu tempo, dentro do seu tempo, não podemos esquecer, não é? E é isso. Doutor Bento dos Santos. Bem, eu também vou, claro, debruçar-me sobre a mesma questão. As figuras públicas, nós não podemos deixar de realçar o aspecto conceitual das mesmas, que as figuras públicas são as pessoas que a mídia lhes confere notoriedade. Quer dizer, as pessoas, para serem classificadas como figuras públicas, precisam de ter o reconhecimento da própria mídia como tal. E tem-se confundido, como disse a doutora há bem pouco tempo, tem-se confundido muito... Mas está a falar da mídia, os órgãos convencionais? Estou a falar dos órgãos convencionais, estou a falar da imprensa, estou a falar de rádio, estou a falar de televisão, estou a falar de jornais, estou a falar dessa aparato existem pessoas que são conhecidas social, ou são figuras públicas através das redes sociais? Bom, é aí onde eu pretendo chegar. Nós temos confundido, e daí a doutora Simões tem falado da questão das celebridades. A fama, o aspecto ligado à fama, diferencia-se daquilo que é o conceito, ou diferencia-se do conceito de figuras públicas, porque a fama, nós podemos ser famosos, podemos ser conhecidos num espectro, numa dimensão muito mais restrita, podemos ser conhecidos, ou podemos ser famosos numa dimensão, no seio de uma comunidade, podemos ser pessoas que as pessoas reconhecem o nosso nome, aquilo que fizemos e etc., e a mídia não dá notoriedade à nossa imagem. Estas pessoas que são famosas, essas pessoas que têm conhecimento do seio de uma comunidade, não estão integradas no conceito de figuras públicas. As figuras públicas são pessoas que a mídia lhe reconhece a imagem, dá notoriedade à imagem dessas pessoas na esfera pública, e dentro desse reconhecimento, dentro dessa notoriedade que a mídia dá, vai então existir aquilo que são os juízos de valor, onde nós podemos anexar o comportamento positivo que elas devem ter dentro da responsabilidade social que as mesmas têm. E daí então que nós podemos dizer que a fama é muito instantânea. Alguém pode ser famoso hoje e amanhã
por uma coisa positiva ou mesmo por uma coisa negativa. A pessoa pode ser famoso, mas não, a mídia não criar, não fazer impacto sobre essa mesma fama. As figuras públicas não, são pessoas que, pelo seu carisma, não estou a dizer apenas que são pessoas que fazem aquilo sempre que é positivo, não. Estou a dizer que são pessoas que, pelo seu carisma, talvez muitas vezes por inerência de funções, como já foi aqui dito, são pessoas que têm cargos públicos. Também temos as figuras públicas que são mesmo por mérito, porque desempenham atividades que a sociedade lhe reconhece o mérito daquilo que fazem. Temos as figuras públicas que podem ser classificadas como espontâneas, porque, por exemplo, o filho de um alto dirigente, ele pode ser uma atração para os meios de comunicação social, dão notoriedade à imagem dele em reflexo da imagem do seu progenitor, pode ser o pai, mãe. Quer dizer, há essas classes das figuras públicas que vão diferir da fama como tal. No entanto, essas pessoas, quando estão dentro de uma determinada sociedade, aliás, elas fazem parte de uma sociedade, elas têm responsabilidades acrescidas perante aos diversos públicos que compõem essa sociedade. É aí onde vem a responsabilidade social das figuras públicas.